Esse meu vídeo era para ter saído segunda-feira, mas deu tudo errado que eu tinha planejado. Meu computador deu pau e eu perdi tudo que eu tinha gravado. Então tive que refazer todo o vídeo, mas eu não posso deixar de falar do meu especial Jack Kirby. Esse ano é um ano muito importante para o cinema e também para os quadrinhos. No ano do centenário de Jack Kirby, dois filmes, tanto da Marvel quanto da DC, fazem homenagem direta a esse que foi considerado o rei dos quadrinhos. Do lado da Marvel nós temos Thor Ragnarok, que estreou no final do mês passado. E do lado do DC nós temos a Liga da Justiça, que traz como vilão principal o universo do Darkseid, ou o Quarto Mundo. Mas isso nós vamos falar um pouco mais lá na frente. Kirby e ao lado de Stan Lee são considerados os pais dos principais personagens que vemos hoje em dia nos cinemas. Capitão América, Thor, Homem-Formiga, Hulk, Quarteto Fantástico são apenas uns que a gente pode citar do lado da Marvel. Já do lado da DC, ele criou todo um universo que nós consideramos como um quarto mundo. Os novos deuses, Darkseid, Orion e toda essa história que envolve um dos principais vilões da DC. Durante 2 anos, que foi o período de explosão da Era de Prata, em que a Marvel cresceu vertiginosamente, foi muito por conta do trabalho aí do Jack Kirby, que ele passou 2 anos trabalhando quase que 14 horas por dia, criando personagens, o que os artistas normais levavam um mês para fazer uma revista, ele levava alguns dias. Então imagina a força de trabalho que Kirby tinha. Falando um pouco dos principais personagens aí do Kirby, nós temos o Capitão América, que ele criou nos primórdios da Marvel. Antes mesmo de ser Marvel, ele criou o Capitão América lutando contra os nazistas. Passando um tempo, depois dele voltar da guerra e tudo mais, e depois da DC criar a Liga da Justiça, meses depois ele resolveu criar o que seria considerado a principal família dentro do universo dos quadrinhos, que é o Quarteto Fantástico. O mais importante dessas histórias é que ele fazia com que aqueles personagens pudessem ter problemas do cotidiano, problemas do dia a dia, as dúvidas e problemas normais, e aí ao mesmo tempo ele tinha a condição de salvar todo o universo, de salvar o mundo. Então é bem interessante essa relação bem próxima das pessoas. Isso que faz a diferença aí nas histórias da Marvel, porque eles são muito próximos da nossa realidade. Mas foi com um toque que ele conseguiu extravasar todo o seu delírio geométrico, com a criação, por exemplo, dessa Asgard aí toda dourada. Ele exagerou na psicodelia, no exagero de cores, no excesso de cores e na forma com que eles faziam as coisas. Por exemplo, quem poderia imaginar Asgard, a cidade do Thor aí, flutuando em uma grande ilha, com grandes prédios, com traços arquitetônicos bem diferenciados, lembrando um pouco de mecânica com arquitetura normal. Ele conseguia misturar tudo isso. Kirby conseguiu brincar muito nas histórias de Thor, e essas cores, esse excesso de cores é bem característica do Kirby. Seguindo essa linha de criação do universo, ele criou também um dos principais vilões da Marvel, que é justamente o Galactus, né, que é o Devorador de Mundos. Mas Kirby não se contentou em criar um dos personagens mais fortes e dizer que todo ser poderoso ele precisaria de um arauto para anunciar a sua chegada. Foi então que ele criou o Surfista Prateado. E aí todo mundo ficou se perguntando por que um personagem andando em uma prancha de surf. E Kirby sempre foi categórico a responder que ele estava cansado de criar nave espacial e ele resolveu criar algo mais simples, uma prancha de surf. Do lado da DC, Kirby ele não criou apenas um personagem, mas ele expandiu todo o universo da DC. A principal exigência dele foi que ele não queria disputar a revista com nenhum amigo dele, que nenhum roteirista, nenhum desenhista conhecido tivesse atuando na revista. Então ele queria pegar uma revista qualquer. Foi então que ele chegou na revista de Jimmy Olsen, que era um amigo ali do Super-Homem. E aí ele foi inserindo aos poucos esse conceito do quarto mundo. Foi quando ele começou a criar todo o universo do Darkseid, que é de Apocalíptico, e também dos novos deuses, junto com Orion e outros personagens importantes. Kirby conseguiu unir no universo DC a mitologia, a religiosidade e ficção científica. E outra característica também importante de Jack Kirby, conseguiu inovar não somente na criação dos personagens, mas também na forma de apresentação.
várias revistas dele, ele fazia um trabalho de colagem e desenho, então colocava várias imagens diferentes dentro do seu espaço, e isso foi totalmente inovador, apesar de não ser tão valorizado dentro do trabalho e dentro do universo das revistas em quadrinhos. Mas o que isso tem a ver com cinema e arquitetura? Como eu falei, dois dos principais filmes que estream esse mês, o Thor e a Liga da Justiça, ele traz como pano de fundo essa criação do Kirby. Nós temos o filme do Thor, que ele é totalmente colorido, esse universo de Sakaar, muito parecido com os traços do Jack Kirby. Esse ar meio pesado, esse ar misturando mecânica com arquitetura, esse metal, esses traços retos, essas linhas retas que nós podemos ver na construção desse espaço, das naves, usando muito lixo, usando muito material reaproveitado e tudo mais. Por outro lado, também nós vemos a estética muito próxima do que é real para a gente, inserido dentro desse espaço. Por exemplo, quando nós vemos aí o Grã-Mestre sentado num grande sofá cheio de cartonê, mostra justamente essa mistura do arquitetônico, do decoração com a revista em quadrinhos. Essas cores também exageradas, o excesso de cores aí que o diretor viu empregar dentro da sua imagem, mudando bem a característica do que nós vimos lá no mundo sombrio do Thor. Agora esse já é um universo bem mais colorido. Nós podemos ver aí também a inserção do Hulk, que é uma das principais criações do Jack Kirby, inserido dentro desse filme. Além da história em si ser baseado em dois personagens de Jack Kirby, mas também todo o pano de fundo, a questão da explosão de energia, esse característico que foi criação do Jack Kirby também está bem presente ali, por exemplo, na explosão do Mjolnir, que nós podemos ver no trailer, então não estou dando spoiler aqui. Então todo esse universo do Kirby está bem inserido dentro desse espaço aí do filme do Thor. Já do lado da DC, esse filme vai estrear essa semana, então nós ainda não temos muita noção do que realmente vai acontecer, mas uma coisa nós temos certeza: vai ser inserido o quarto mundo. O vilão vai ser o Lobo da Steppe, mas não vai ser o Darkseid, mas vai ser o Lobo da Steppe, que é um dos principais generais ali do Darkseid. Mas aí nós queremos ver justamente como vai ser inserido esse universo do Darkseid, esse quarto mundo, esse apocalipse, o tubo de explosão lá, como é que vai funcionar todo esse universo, que são coisas características do Jack Kirby, foi ele que criou. Então o interessante é perceber o quanto ele foi importante na construção desses dois filmes que nós estamos esperando aí há muito tempo. Jack Kirby influenciou muitos outros quadrinistas que vieram depois dele, e é isso que realça a importância dele dentro das histórias em quadrinhos e agora dentro do cinema. O que isso tem a ver com arquitetura? Bem, nós podemos entender que eu, por exemplo, eu comecei a desenhar vendo revista em quadrinho, fazendo desenho dos X-Men, fazendo revista de desenho do Homem-Aranha. Conhecer como funciona esse processo criativo também é importante para que nós possamos desenvolver um bom projeto, conhecer as estéticas dos filmes, por exemplo, entender como é que vai funcionar essas influências do Jack Kirby dentro do cinema. É importante também para que nós possamos, de repente, empregar dentro dos nossos projetos. Como é que a obra do Jack Kirby pode influenciar diretamente dentro da arquitetura? Na verdade, a arquitetura é que vai se apropriando. Mas é interessante como ele vai buscando referências, seja lá na arquitetura moderna, seja lá no ecletismo, e vai colocando elementos dentro da revista em quadrinhos, e aí ele pode fazer uma mescla justamente entre o que é real e o que é criação, o que é ficção, né? Então ele cria esse universo todo baseado nas obras arquitetônicas que nós temos hoje em dia dentro da história, né? Então ele pegava muitas influências desse espaço arquitetônico e construía espaços realmente maravilhosos, como é o caso de Asgard, como é o caso do Quarto Mundo, como é que ele criou esse universo. São as referências que ele vai ter da construção do espaço, a construção do mundo, é a arquitetura que vai trazer isso, tá certo? Ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre essa estética do quadrinho dentro da arquitetura? Eu vou sugerir para que vocês ouçam um podcast do Arquicast, que eles fizeram uma postagem muito legal sobre revista em quadrinho e sobre a influência das revistas em quadrinhos dentro da arquitetura. Jack Kirby é importante para nós, amantes de revistas em quadrinhos, mas acima de tudo ele é importante também agora dentro do cinema. Jack Kirby morreu em 1997, mas deixando um legado de grandes histórias de grandes pessoas. Então é isso, minha gente, espero que tenham gostado desse vídeo, minha pequena homenagem a Jack Kirby. Como eu falei, era para ter saído na segunda-feira, mas eu perdi todos os meus arquivos.
mas eu estou aí mais uma vez fazendo um vídeo para vocês, falando sobre cinema, sobre arquitetura e agora sobre revista em quadrinho também, tá certo? Então se vocês gostaram do vídeo, dá o like aí, ajuda o nosso canal a crescer. Se vocês não gostaram também, deixe os comentários, porque é importante para que eu possa crescer cada vez mais, tá certo? Então é isso, um grande abraço, até semana que vem, tchau!